pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do CETEC. A gente vai falar hoje sobre EPIs e EPCs. A gente tem uma norma específica para equipamento de proteção individual e coletiva, que é a NR6. E além disso, a gente vai se basear também nas recomendações que a gente já viu até hoje, né, que a NR10 determina. Então, essa aula vai ser uma mistura de uma revisão de alguns itens que a gente já trabalhou da NR10 com algumas recomendações da norma regulamentadora número 6. Alguns lembretes aqui importantes antes de a gente começar esse estudo é que o EPI é todo dispositivo nacional ou internacional de uso individual e é destinado a proteger a integridade física do trabalhador, conforme se estabelece na norma regulamentadora número 6. Então, eu gosto de frisar aqui, nesse primeiro momento aqui, nessa primeira definição, é que o EPI é de uso individual, ou seja, ele é seu, é responsabilidade sua do manuseio, conservação e limpeza desse EPI. Obviamente, se ele é individual, ele não pode ser emprestado, ele não pode ser direcionado a outra pessoa que não a você. É de responsabilidade da empresa o fornecimento desse EPI em perfeito estado de conservação, gratuitamente. E é de responsabilidade do trabalhador zelar pela sua guarda e conservação e bem como da sua correta forma de utilização. Caso contrário, vejam bem, o próprio trabalhador ele pode ser, de acordo com a CLT, ser penalizado pelo uso indevido ou pelo não uso do equipamento de proteção individual. Então aqui a gente tem dois cenários completamente diferentes. O primeiro cenário é o que mais acontece, são as empresas direcionando EPIs confiáveis, né? EPIs em bom estado de conservação, na maioria das vezes EPIs novos para os eletricistas e para outros colaboradores. E o que acontece num cenário também muito comum é o trabalhador não utilizar de forma correta esse EPI. Além de não utilizar, não conservar e não manter esse EPI de forma correta. Então, nesse momento aqui, eu não estou dizendo que isso acontece sempre, eu estou dizendo que é muito comum que as empresas forneçam EPIs novos e em bom estado de conservação para os seus colaboradores. Tem empresa que não fornece? Tem. A gente sabe que tem um monte de empresa por aí que ou não fornece, ou oferece EPI usado, ou deixa o trabalhador com um EPI antigo ou já danificado, ou de forma a não se puder mais utilizar, deixa o trabalhador com esse tipo de equipamento. Mas a maioria das empresas elas têm essa responsabilidade para com os trabalhadores. E eu também não estou dizendo que todo trabalhador não usa ou usa de forma inadequada ou manuseia de forma inadequada o EPI. Eu estou dizendo que isso acontece com frequência. É óbvio que a gente tem muitos casos dos eletricistas utilizando corretamente os EPIs, eletricistas e qualquer outro tipo de trabalhador. Mas eu gosto de frisar que é de responsabilidade do trabalhador utilizar o equipamento de proteção individual que foi fornecido pela empresa. Caso contrário, ele pode ser penalizado de acordo com a CLT. Vamos imaginar aqui um automóvel. Se você está sozinho dirigindo um veículo e você não está utilizando o cinto de segurança e você provocar um acidente, você pode ser penalizado civil e criminalmente por não estar utilizando o cinto de segurança. O cinto de segurança é um equipamento de proteção individual. Se você está dirigindo um equipamento, você é o condutor de um veículo e não está utilizando o cinto de segurança e os outros passageiros também não o estão e acontece um acidente, você também será responsabilizado por não estar utilizando o EPI, beleza? Então, lembrando sempre dessas três considerações iniciais antes da gente falar de cada EPI específico. Bom, além disso, eu deixei aqui também algumas orientações para que sejam cumpridas antes de qualquer serviço em eletricidade. A primeira delas é se o indivíduo está em perfeitas condições de saúde física e mental. Então, a gente tem dias e a gente tem momentos da nossa vida em que a gente não está muito bem.
Então, o trabalhador ele pode ter perdido algum ente próximo, ele pode ter tido uma perda material, ele pode ter sofrido algum processo familiar, né, uma separação, ou uma briga com a família, enfim, ele pode não estar mentalmente bem para executar uma determinada tarefa. Ele pode também estar com a saúde física debilitada, ou seja, pode estar com pressão baixa, ou pode estar com uma disfunção intestinal, ou pode estar com dor de cabeça, ou qualquer outro tipo de condição de saúde física que impossibilite ele de realizar aquele serviço em sua perfeita condição. Uma outra coisa que é muito importante também é que todo eletricista deve estar capacitado para a atividade, né? A gente vê a NR10 falando massivamente sobre isso, né? Inclusive naquele capítulo 8 que traz sobre a capacitação, qualificação, habilitação e autorização dos trabalhadores. A gente vê também no anexo 3 da norma que diz da carga horária mínima e da programação mínima para os treinamentos básicos em NR10 complementar e NR10 básica. Além disso, a gente tem que observar sempre os EPIs e os EPCs corretos para determinada atividade, né? A gente nunca deve sair da nossa base, a gente nunca deve sair da nossa central ou sair da nossa oficina para executar serviços em campo sem levar os EPIs corretos. A outra coisa também é adotar processos de trabalho que venham fazer o controle de risco no ambiente, ou seja, todo serviço em eletricidade ele deve ter um processo de trabalho específico para cada um. Se a empresa tem 100 tipos de trabalhos distintos, tipo manutenção de transformadores de distribuição, troca de chave fusível, substituição de cruzeta, poda de árvores próximo à rede elétrica, instalação de painéis elétricos, para cada tipo de serviço diferente, deve existir um procedimento que contemple aquele passo a passo para o eletricista realizar a tarefa e que contemple também, além de outros itens, mas falando só desses dois, além do passo a passo, as medidas de controle dos riscos associados àquelas tarefas. Não portar adornos pessoais. Pessoal, tem um requisito específico, né? A gente viu lá na norma que é vedado ao eletricista qualquer tipo de adorno pessoal. Anel, relógio, pulseira, brinco, piercing, colar, enfim, nada de adorno pessoal. Além dos EPIs, né, e das vestimentas, nada mais que isso. Outra coisa importante também, na impossibilidade de realizar qualquer tarefa, o trabalhador deve executar imediatamente o serviço e até mesmo exercer o seu direito de recusa. A gente viu isso lá na norma, lá no finalzinho, né? E essas comunicações das interrupções devem ser feitas imediatamente ao supervisor, ao encarregado, ou ao ponto de controle, ao central de controle. Essa denominação da central fica muito a critério de cada empresa. E uma outra coisa, pessoal, que eu queria falar para vocês aqui, talvez seja a mais importante aqui nesse momento, que eu gostaria de dar uma ênfase maior, é que existem ainda pessoas que fazem análise de risco fora do local da atividade. Essas pessoas, eu acho que é ingenuidade, tá? E me desculpem que eu vou ser talvez um pouco direto nessas minhas afirmações, elas de forma ingênua ou imatura ou prematura acreditam que fazer análise de risco antes de realizar a atividade em locais que não sejam aqueles próprios da atividade possam levá-las a ganhar tempo no momento da execução. Pessoal, a análise de risco prévia, ela deve obrigatoriamente ser feita no local da execução do serviço. Sempre, nunca em outro lugar, em outro local. Desculpe a expressão, mas é irracional fazer uma análise de risco dentro da viatura. É irracional fazer uma análise de risco na empresa, na base, antes de ir para campo. Se o serviço que vai ser realizado é em campo, se os riscos envolvidos são diferentes para cada tipo de serviço, e eles têm que ser observados no campo, por que fazer análise de risco em um local diferente daquele que vai ser executado o serviço? A análise de risco deve obrigatoriamente ser feita só no local do trabalho. Sempre. Sempre. Beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver vários tipos de EPIs que os eletricistas utilizam próprios para eletricistas, né? Alguns aqui são comuns para outras atividades, para outros trabalhadores, mas especificamente a gente vai falar mais de EPI para eletricista.
O primeiro deles aqui, que envolve proteção para a cabeça, é esse capuz em tecido retardante à chama. É o mesmo tecido da vestimenta do eletricista. Ela não bloqueia a chama, ela retarda a propagação da chama. Então é um tecido que ele pega fogo, dependendo da temperatura, mas ele retarda esse incêndio, ele retarda essa queima. Ela é utilizada, né, aqui sobre o capacete, o capuz. Na verdade, a maioria delas já vem acoplada aqui o capacete e essa viseira, né? E ela é destinada à proteção da cabeça em caso de fogo, em caso de incêndios originados por curto-circuitos, por arco elétrico e etc. Aqui para proteção facial a gente tem esses protetores, né? Eles podem ser desses 3 tipos diferentes e a gente evita aqui que caiam faíscas ou qualquer outro tipo de fagulhas ou até pequenos pedaços mecânicos, né, de peças que podem vir aqui a perfurar a nossa face, principalmente os nossos olhos, né? Então, curiosamente, pessoal, a gente está gravando essas videoaulas no período de pandemia mundial, né? E aí a gente percebe várias outras áreas, né, e muito comum no setor comercial a utilização desse protetor aqui, que evita, né, a propagação de vírus e bactérias. Então, o pessoal da saúde, né, o pessoal que atende a gente no comércio, nos balcões, tem utilizado bastante esse protetor facial aqui, porque ele é muito prático para evitar esse contato direto do vírus e da bactéria no simples ato de conversar, de tossir, de espirrar e etc. Mas para o eletricista ele serve para outro fim. EPI para proteção auditiva. A gente tem esses 2 protetores auriculares. Esse protetor primeiro aqui é tipo plug, tipo descartável. E esse protetor aqui é um protetor tipo concha, um EPI que tem uma durabilidade muito maior. E eles 2 têm a mesma função, eles servem para proteger, né, o nosso sistema auditivo para trabalhos em níveis de pressão sonora ou em trabalhos que a gente não consegue eliminar o ruído. Esse ruído é constante e numa altura que incomoda o nosso ouvido. Então, se está incomodando, né, a gente tem que utilizar esses 2 tipos de EPIs para que a médio prazo, a médio e longo prazo, a gente não venha sofrer nenhuma perda auditiva. Máscara para proteção respiratória. A gente tem esses 2 tipos. Essa aqui é muito comum, é uma máscara descartável, né? E a gente também, nesse período de pandemia, vê muitas pessoas utilizando essas máscaras que também servem para minimizar essa propagação de vírus e bactérias, mas no nosso caso aqui do eletricista, para proteger as vias respiratórias de poeiras, né, de gases em suspensão. A gente tem essa descartável e tem essa aqui também, que é uma máscara definitiva, né? É uma máscara que tem 2 filtros aqui na frente. Esses filtros eles são removíveis e podem ser, num primeiro momento, né, limpos, e depois, quando não estiverem mais sendo eficazes, eles podem ser substituídos, mas essa parte de borracha aqui da máscara, ela permanece até que ela precise, né, com o tempo, obviamente, ser substituída também. Aqui a gente tem EPIs agora para proteção de membros superiores. Essa luva aqui, pessoal, é uma luva especificamente para proteger os membros, a mão e a parte aqui do antebraço, de produtos químicos, né? Então ela é utilizada para serviços de limpeza e manuseio de produtos químicos. Ela parece um pouco com a luva isolante, mas ela nunca deve ser usada com fins de isolamento, porque ela não isola nada, obviamente nada. Ela é especificamente para proteger a mão e antebraço de contato com produto químico. Se a gente tem um corte na mão, ou se a gente tem alergia a algum produto químico, ou se a gente tem alguma irritação na mão, o contato acidental, né, de um elemento químico pode provocar uma reação piorada no nosso corpo. Então é importante a gente utilizar essa luva quando for manusear produtos químicos ou produtos de limpeza. Aqui a gente tem também para a proteção dos membros superiores a luva isolante de borracha. Então existem aqui alguns tipos de luva em função do nível de tensão, em função da classe de tensão. A gente tem luvas de classe 00, que é para o serviço até 500 volts, classe 0 para serviço até 1000 volts, e por fim aqui, né, além dessas outras, a de classe 4 até 36.000 volts. Cada luva tem uma tarja que identifica a classe de tensão. Então essa aqui do exemplo aqui, certo? É uma tarja laranja, ela é essa luva aqui do tipo 4.
Então, é um equipamento, pessoal, que ele é muito importante para o eletricista quando vai realizar serviços em instalações energizadas. Agora, é óbvio que quanto maior a classe de tensão aqui, mais rígida é essa luva, porque precisa de mais material isolante, precisa de mais borracha para fazer essa luva. E é natural de que, né, alguns movimentos, né, dos membros aqui fiquem mais difíceis de serem feitos, porque as luvas vão ficando mais rígidas, mas elas são de fundamental importância para serviços energizados. Elas nunca devem ser utilizadas sem a luva de proteção, né, superior, uma luva de couro, que é utilizada por cima da luva de borracha isolante. Então essa luva aqui ela serve para proteger a luva de borracha, né? Então ela não serve para proteger a nossa mão, não. Ela protege a luva isolante de borracha, que é uma luva mais cara, é uma luva que ela não é encontrada facilmente no mercado. Essas luvas de couro a gente encontra em qualquer loja de API, em qualquer loja que venda equipamentos de metalurgia, loja de material de construção, enfim. É uma luva mais comum. Mas obrigatoriamente a gente tem que utilizá-la por cima da luva isolante. Tá? Além disso, a gente tem essa luva de vaqueta também, que é uma luva de couro, e ela serve para ser utilizada em serviços mecânicos, em serviços básicos que não envolvam eletricidade. Então, é uma luva também comum, né, mas utilizada para o eletricista quando este estiver fazendo algum serviço que não envolva eletricidade, simplesmente para proteger as mãos, né, de acidentes mecânicos. A gente tem essa manga também isolante de borracha, que ela tem a mesma função da luva, né? Só que ela é utilizada aqui para proteger essa parte do antebraço e do braço aqui. Então, em conjunto com a luva, a gente usa também a manga para evitar o contato acidental com o condutor energizado. Pessoal, percebam aqui que cada equipamento desse, cada EPI, ele tem dicas aqui de conservação e de manuseio. Por que eu não estou falando sobre isso? Porque basicamente as mesmas dicas, né, as mesmas orientações para conservação e manuseio são semelhantes. A gente vai guardar em um local seco, longe de umidade, longe de poeira, vai fazer limpeza, né, sempre que for utilizar e sempre quando for guardar. Enfim, a gente não está falando sobre isso porque a gente ia ficar repetindo um monte de coisas, mas basicamente os cuidados são os mesmos. Botina de segurança, pessoal. Antigamente, existiam dois tipos de botina, né, para trabalhadores da área industrial. A gente tinha a botina que era específica para o mecânico, que era uma botina que tinha uma biqueira de aço. Então, essa biqueira aqui, feita de aço, protegia os membros inferiores de quedas, né, de materiais pesados. Né? O mecânico está sempre ali mexendo com peças pesadas, ferramentas pesadas. Então, né, para evitar o esmagamento dos membros inferiores, dos dedos aqui, então se utilizava a botina de biqueiro de aço. Por que ela foi descartada? Por dois motivos. O primeiro, porque o eletricista não podia utilizar, porque o aço é um bom condutor de eletricidade. E o segundo é que poderiam ocorrer, e na verdade ocorreram, né? Por isso que ela foi descartada, por isso que não se utiliza mais biqueira de aço. Quando acontecia o acidente, né, de cair uma peça em cima do pé do mecânico, esse aço ele tem uma capacidade de deformação, né, maior. A peça caía em cima do membro, ele deformava e machucava o pé. Então ele poderia, né, cortar o pé, cortar um dedo, né, pelo fato dele deformar, dele amassar quando a peça caía em cima. Então foi criada aí uma bota de biqueira de acrílico. Então o acrílico, ele, né, com espessura maior, ele consegue ter essa resistência aproximada da resistência do aço, ele consegue suportar, né, o peso dessas peças, né, e serve para o eletricista também, porque o acrílico é um material isolante. Né, então aí agora, tanto o mecânico quanto o eletricista, quanto qualquer outro tipo de trabalhador, ele fica com a proteção ideal do membro inferior por conta da sua camada de acrílico que é colocada aqui, né, nessa parte aqui da ponta da bota, né, na biqueira da bota. Outra coisa importante também, pessoal, é a camada de borracha aqui embaixo da bota. Essa camada de borracha aqui, pessoal, ela faz com que a resistência do nosso corpo aumente.
Né? Por quê? Porque a gente tem uma camada grossa de borracha e está evitando, né, de pisar num condutor energizado, ou se a gente pisa num local mais úmido, né, essa borracha ela faz a proteção, ela faz o isolamento do nosso corpo. Agora a gente vai falar um pouco sobre vestimenta. Existem dois tipos de vestimenta para o eletricista, né? Calça e camisa e macacão. A calça e camisa, elas são muito utilizadas, né, para eletricistas que fazem mais serviços em instalações em baixa tensão e eletricistas que ficam mais em serviços administrativos. Lembrando que o material é o mesmo, né? A gente está falando aqui de um material que é o mesmo utilizado para macacões de pilotos de Fórmula 1, piloto de helicóptero, bombeiro, chama aramida. Então essa fibra de aramida ela é retardante à chama. Então ela é utilizada para fazer confeccionar essas vestimentas do eletricista. É uma vestimenta diferente de outras vestimentas, né, dos outros trabalhadores, é uma vestimenta bem mais cara e por isso o cuidado, né, e o armazenamento dela devem ser feitos de forma muito rigorosa. A gente tem aqui, tanto na calça quanto na camisa, alguns sinalizadores para trabalhos noturnos. A gente tem velcros aqui nos punhos para proteger bem mesmo a mão, para vedar, né, o punho. E tem também aqui, obrigatoriamente nos bolsos aqui dessas camisas, o nome do eletricista, né, com a identificação do fator sanguíneo. Além da camisa e da calça, a gente tem, né, essa peça única aqui, que é o macacão. E eu tomei a liberdade, pessoal, vocês já perceberam aí, mas eu tomei a liberdade de pegar imagens de EPIs recomendados pela concessionária de energia aqui do nosso estado, que é a Coelba. E aí essas imagens são de materiais de treinamento da Coelba. Então percebam que é padronizado tanto para concessionária quanto para as EPS, né, as empresas prestadoras de serviço, esse tipo de vestimenta e o tipo de ferramental e os outros EPIs também, porque a Coelba ela traz o certificado de aprovação de cada equipamento desse. Então, obrigatoriamente, as EPS têm que trazer também esses mesmos materiais, tanto de proteção individual quanto de proteção coletiva, para os seus colaboradores. Certo? Lembrando que esse macacão, como a gente viu em alguma aula anterior do nosso curso, ele é retardante à chama, ele não é anti-chama, ele vai pegar fogo de acordo com a temperatura, ele só retarda a propagação desse fogo no corpo humano. A gente viu um vídeo de um fornecedor que estava fazendo o teste, né, do seu equipamento, né, da garantia da retardância à chama do seu macacão. A gente viu dois macacões colocados, né, paralelamente um ao outro, e submetidos ao mesmo fogo. Né? Então um pegou fogo rapidamente, o outro não pegou fogo, mas se ele ficasse ali sobre aquela chama, ele ia pegar fogo. Ele ia demorar mais, mas ele ia pegar fogo, ele só retarda a chama. Lembrando que essa chama ela pode ser provocada por arco elétrico e por curto-circuito também. No momento de um curto-circuito, pode ter alguma faísca, e essa faísca, né, obviamente, inflamar algum material próximo à instalação elétrica. Esse outro EPI aqui para proteção de corpo é chamado de roupa condutiva. Ela é utilizada para trabalhos em linha viva, né? Aí, no que a gente chama de método ao potencial. O método ao potencial, ele coloca o eletricista no mesmo potencial, né, na mesma tensão da linha em que ele está realizando a manutenção ou a intervenção. Além disso, muito importante também é uma capa de chuva. Essa capa de chuva aqui protege o corpo do eletricista, porque afinal de contas o eletricista não pode se molhar, ele não deve se molhar, porque, né, a água é condutora de eletricidade. Então, se a gente estiver molhado, a resistência do nosso corpo vai diminuir. E lembre-se sempre, a resistência é uma força inversamente proporcional à corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, se a gente está molhado, se o nosso corpo está molhado, a resistência do nosso corpo diminui. E aí, a corrente elétrica que vai passar pelo nosso corpo em caso de um choque elétrico vai aumentar, porque a resistência do nosso corpo está muito pequena. Então, a capa
chuva é um EPI, é muito importante para o eletricista, deve ser bem guardado, bem conservado, para que ele, não vou dizer que ele não vai se molhar, é óbvio que vai se molhar, né? Porque a capa não protege o corpo inteiro, mas vai minimizar, né, esse fenômeno natural para o eletricista. Aqui alguns equipamentos de proteção contra quedas, né? Lembrando que existe uma norma regulamentadora específica para trabalho em altura, que é a NR35. Então a gente não vai aqui falar detalhadamente sobre esses equipamentos, porque a gente vai fazer isso no treinamento específico da NR35. A gente só vai mostrar e listar para vocês, né, a utilização de cada um de vocês e conservação e manuseio. Então a gente tem aqui um cinto de segurança do tipo paraquedista, ele envolve aqui o sujeito, né, nos membros superiores, nos membros inferiores, em toda a sua região lombar, né, e junto com esse cinto de segurança tipo paraquedista, a gente utiliza alguns outros equipamentos também, né? Um exemplo deles é o talabarte. Esse talabarte ele posiciona, né, posicionado entre o cinto tipo paraquedista e o dispositivo trava-quedas. E aí ele evita o acidente, né, de altura. Ele, juntamente com esse dispositivo aqui, que é o trava-quedas, ele impede que o sujeito ele se desloque da posição de serviço dele em altura para o solo. Além desse talabarte aqui, que é um talabarte rígido, a gente tem esse talabarte de posicionamento regulável, né, também utilizado junto ao cinto de segurança tipo paraquedista. E, além disso, a gente tem esse outro tipo de talabarte, tipo em formato de Y, e ele tem esse absorvedor de impacto aqui. Esse absorvedor de impacto ou de energia, ele minimiza um pouco desse impacto causado no momento da ação do trava-quedas. Quando a gente cai, a gente está fazendo um serviço em altura, caiu de lá, tomou um choque, desmaiou, e aí quando o corpo é projetado para o solo, obviamente o trava-quedas vai entrar em ação e ele vai dar aquele tranco no corpo humano. Esse tranco no corpo humano, dependendo do peso da pessoa, dependendo da altura, né, que o trava-quedas entra em ação, ele pode provocar no corpo a quebra, né, de algum osso ou alguma torção, enfim. Para evitar isso, ou para minimizar esse impacto, a gente tem esse dispositivo aqui que absorve um pouco dessa energia. É tipo uma mola que vai absorver um pouco do impacto antes dele ser projetado no nosso corpo. Aqui o trava-quedas, a gente já falou, né? Aqui uma carretilha de duplação. Ela tem duplação porque ela pode ser usada nos dois sentidos e ela pode ser usada para resgatar pessoas acidentadas e pode ser usada também para içar ferramentas. Cinta de ancoragem também utilizada para resgatar, né, pessoas, elas são fixadas na estrutura na operação de resgate de acidentados. Aqui mosquetão também, esse mosquetão é muito utilizado no içamento de bolsas de ferramentas, no resgate de pessoas, né, são presos juntos aos talabartes, aos cintos de segurança tipo paraquedista. É um dispositivo mecânico aí de conexão de componentes de resgate e de segurança. Cordas, né, que tem essa função também de resgate, função de içamento de ferramentas. A gente tem aqui também, muito importante, a sacola do eletricista, né? Essa sacola do eletricista ela é utilizada para içar ferramentas necessárias para a utilização em trabalhos em altura. A gente tem a mala aqui do eletricista, né? Essa mala ele carrega aqui dentro todas as ferramentas que ele vai utilizar no dia de serviço. Obviamente não é necessário subir nas estruturas com essa mala inteira, então utiliza-se essa sacola, que tem aqui uma alça para ser içada, e aí aqui o eletricista coloca, né, todo o equipamento que vai ser utilizado no trabalho em altura. E aí, através daquela carretilha de duplação e das cordas e dos mosquetões, o colega que ficou na parte inferior vai içar essa sacola para o colega que está na parte superior executando o serviço. Aqui a bolsa, né, de lona, utilizada para armazenar as ferramentas do eletricista. Ela é feita do mesmo material ali da sacola, mas ela é um pouco maior e ela cabe, evidentemente, mais coisas, né? Aqui é uma bolsinha
para armazenar as luvas de isolamento. Então, aquelas luvas que a gente viu que tem suas classes de tensão diferenciadas pela espessura da borracha e pela tarjeta, elas são armazenadas aqui dentro porque elas precisam de um procedimento de guarda melhor, de armazenamento melhor. Por quê? Porque elas são muito caras, né? E elas não são encontradas em qualquer local. Então, se o eletricista, por exemplo, ele, no manuseio dessa luva, né, da oficina para o ponto de execução do serviço, ele danificar essa luva, ele vai ter que voltar para buscar, né, uma luva nova, porque é um item imprescindível na execução de serviços, de trabalhos em linhas e instalações energizadas. Aqui a gente tem também esse dispositivo mecânico, né, é um sistema pneumáticozinho aqui, que ele é utilizado para fazer um teste, né, temporário, né, dessas luvas de borracha. É um inflador de luvas. Então, se tiver algum furo, se tiver algum rasgo aqui nessa luva, a luva não vai conseguir ser inflada, e aí notoriamente vai ser identificada a sua substituição. Então, esse é um equipamento também de uso comum, né, das empresas prestadoras de serviço e das concessionárias para identificar a condição momentânea dessas luvas isolantes de borracha. Varas de manobra, né, é muito comum aí para os eletricistas também, é um equipamento com 4 hastes, né, e essas hastes conectáveis entre elas, sendo que na base a gente tem um elemento de borracha isolante e na parte superior a gente tem um gancho metálico, né, que é utilizado aqui para conexão, né, porque nessa ponta aqui ela é rosqueável também, a gente pode aqui encaixar o detector de tensão e com esse gancho aqui fazer as manobras, instalar os equipamentos de aterramento e etc. Bom pessoal, aqui a gente tem um detector de tensão. A gente tem 2 tipos aqui nos exemplos. Um tipo que é utilizado por aproximação e o outro por contato. Esse detector ele é conectado, né, na parte superior rosqueável da haste, né, do bastão de manobra. E aí a gente lembra, né, da norma NR10, que tem um capítulo específico, né, o capítulo 5, ele fala de instalações, segurança em instalações elétricas desenergizadas. E aí, para ser considerada desenergizada uma instalação, tem uma sequência de passos obrigatórios, né? O primeiro delas é o seccionamento, depois é o bloqueio, e o terceiro é a detecção de tensão. Então, esse é o equipamento que é utilizado, né, em linhas de distribuição para detectar a tensão. É um equipamento muito importante, é um equipamento que tem que ter uma conservação muito atenta para ele, e lembrando sempre de que é de responsabilidade completa do colaborador utilizar corretamente os equipamentos. Então, se o eletricista não recebeu, por exemplo, um treinamento de como utilizar esse detector de tensão, ele pode exigir o seu direito de recusa, ou pode suspender de imediato a operação ou execução do serviço, porque não se sente em condição de utilizar esse equipamento porque ele não foi treinado. Então, basicamente, esse equipamento funciona com um sensor sonoro, né, que ou por aproximação ou por contato, ele vai sinalizar se a linha tem ou não tensão. Tem 2 dispositivos agora que são muito parecidos, né, que é essa manta isolante de borracha e essa cobertura para o condutor, que elas servem basicamente para a mesma coisa, elas protegem condutores energizados, né, em situações em que não é possível desenergizar o circuito por inteiro. Vamos dar um exemplo, a gente vai fazer um serviço numa linha de distribuição secundária e a primária não foi desenergizada. Então a gente vai colocar esses dispositivos, né, ou a manta ou essa capa aqui de cobertura para isolar, né, os condutores energizados, né, evitando assim um contato acidental do membro do corpo humano ou, né, através de uma ferramenta ou de um equipamento que está sendo utilizado naquele momento ali para aquela intervenção. Então é muito importante manter em perfeito estado também, né, de conservação esses 2 tipos de coberturas para condutores. Cone de sinalização é muito comum, né, utilizado para sinalização visual, né, em várias outras atividades, não somente no setor elétrico, mas uma coisa que aqui vale a gente lembrar é o seguinte: a gente tem lá no anexo 2 da norma aquela imagem da zona de risco, zona controlada e zona livre. Quando a gente faz a sinalização com cone e a fita zebrada, a gente está definindo os raios de risco, raio
da zona controlada e o raio da zona livre. Quem pode passar do lado de fora dos cones e das fitas são pessoas não advertidas, pessoas inadvertidas. Elas estão ali naquela zona livre. Entre, né, a escada, por exemplo, o local de trabalho e o cone e a fita de sinalização é a zona controlada. Naquele momento, né, do cone para dentro, só pode entrar os eletricistas e as pessoas envolvidas naquela situação. E próximo ao ponto energizado, só o eletricista autorizado. Então, quando o eletricista ele delimita a sua área de trabalho com, né, esses cones de sinalização, ele nada mais está fazendo do que separar zona livre, zona controlada e ponto energizado, na zona de risco, certo? Associado ao cone, né, a fita de sinalização, a gente já falou, serve para demarcar, isolar, né, e principalmente com essa função visual, né, muito forte, né, nessas cores amarelo. O amarelo é a cor que mais chama atenção, na escala de cores o amarelo é a que mais chama atenção, por isso que hoje nem tanto, mas no passado, né, a maioria dos táxis eram amarelos porque eles podem ser vistos, né, de longas distâncias, é a cor mais chamativa que tem. Bandeirola de sinalização, essa bandeirola é utilizada para transporte de escada em viaturas, tá, pessoal? Então, percebam aqui que, né, por se tratar já de imagens que eu tirei da Coelba, que eu já expliquei a vocês, ela tem até as dimensões específicas aqui para que as EPS possam fazer e confeccionar ou comprar as bandeirolas do mesmo tamanho. Elas são utilizadas nas pontas, nas extremidades das escadas, quando elas são transportadas nas viaturas, e aí, né, elas acabam passando ali do comprimento do veículo, e aí para sinalizar os outros condutores, né, em uma cor também chamativa, né, de que está sendo transportado ali um equipamento e que é perigoso manter uma distância próxima daquele veículo. Indo mais para frente no nosso treinamento, pessoal, a gente tem aqui agora o aterramento temporário. Esse dispositivo de aterramento temporário, ele tem essas extremidades aqui que são conectadas, essa aqui na terra e essa aqui nas fases. Lembrando que esse aterramento temporário ele só pode ser utilizado em circuitos desenergizados, após o teste de tensão. Então, depois que faz o teste de tensão com o detector que a gente viu aqui no slide anterior, a gente faz o aterramento temporário. Lembrando que para instalar o aterramento temporário, primeiramente se começa pela base, aquela que vai ser conectada no solo. Depois a gente vai conectando as extremidades, os conectores nas fases, utilizando o bastão de manobra, certo? Para retirada do aterramento temporário, a gente faz o inverso, a gente começa pelas fases e por último tira a parte aqui que está conectada no solo, que fez por meio, né, das suas condições elétricas, criar essa zona protegida. Então, tanto eletricistas como trabalhadores envolvidos naquele circuito vão ficar protegidos em função do aterramento temporário feito naquela situação específica. Pessoal, eu gosto muito de falar nesse treinamento a importância do trabalhador, né, do protagonismo do trabalhador na execução dos serviços. Por quê? Porque a empresa ela é obrigada a dar os treinamentos. É lei, a gente viu aqui na norma NR10, lá nos seus anexos, né, conteúdo mínimo, a programação mínima, é lei. Hoje, para as empresas que vão contratar eletricistas, quem não tiver os cursos básicos de NR10, em alguns casos o curso complementar, nem é convocado para entrevista. A empresa já diz logo, se não tiver o curso, nem vem para entrevista. Então, a empresa, além disso, além de obrigar o eletricista que vai ser contratado a ter o treinamento de NR10, quando ela vai fazer as reciclagens ou quando ela vai fornecer novos treinamentos em função daquelas condições, né? Ou passou 2 anos, ou o eletricista, nesse intervalo de 2 anos, ficou em tempo de inatividade por mais de 90 dias, ou 3 meses, né, afastado de sua função, ou ele mudou de cidade, mudou de cargo, mudou de empresa, ou houveram modificações significativas nas instalações elétricas, né, devem ser feitos nessas condições uma reciclagem. Então, esses treinamentos e treinamentos também de capacitação e de autorização, as empresas fazem muito, é muito comum. Então, é de fundamental importância para o trabalhador, para o eletricista, saber manusear, utilizar e conservar os seus equipamentos de proteção individual e coletiva. Por quê? A responsabilidade sobre um acidente também recai sobre ele. E, além disso, as consequências diretas
né, dos choques elétricos, né, das descargas atmosféricas, dos incêndios, vão recair diretamente sobre o trabalhador e sobre as pessoas que estão envolvidas naquele serviço. Então, é de fundamental importância que a gente tenha essa capacidade de entender que é nossa responsabilidade utilizar o equipamento de forma correta. É nossa responsabilidade informar para a empresa que o equipamento não está mais em condição de uso. É nossa responsabilidade fiscalizar a conservação e o estado do equipamento de proteção individual antes de começar qualquer atividade. Porque, relembrando, quando o acidente acontecer, seja ele com consequências imediatas ou a médio e longo prazo, os principais envolvidos somos nós. Então, se houver alguma amputação, a empresa obviamente vai responder, mas quem vai ficar com a sequela é o eletricista. Se o camarada não usa o aparelho de proteção auditiva corretamente, ele vai, a médio prazo, desenvolver um problema auditivo, ele vai perder, né, um pouco da audição. Ele vai colocar a empresa na justiça, a empresa vai responder, obviamente. Mas quem vai sofrer as consequências diretas é o próprio eletricista. Então a gente tem que ter essa consciência clara e efetiva de que é nossa responsabilidade zelar pela conservação e pelo manuseio dos EPIs e principalmente pela utilização adequada dos equipamentos. Sempre, beleza? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.